Olá, meu nome é Lohane Vaz Pessoa dos Santos, sou estudante de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal de Viçosa e eu vou apresentar o meu projeto de iniciação científica, intitulado Simulação do Conforto Térmico de Habitações de Moçambique. A pesquisa foi financiada pela FAPEMIG e orientada pela professora Joyce Carmo. Esse projeto é a segunda parte da iniciativa do convênio entre a UFV e a Universidade de Moçambique, chamada Unilúrio, que tem como objetivo analisar habitações de baixa renda no país. Assim, com o apoio da doutoranda Mariana Benevides, o primeiro ano desse convênio foi possível criar o zoneamento climático de Moçambique e também indicar as estratégias bioclimáticas para o país. Além disso, já houve uma pesquisa de iniciação científica através desse convênio, porém, a pesquisa anterior considerou um recorde geográfico muito específico, que foi somente a ilha de Moçambique. Moçambique é um país localizado no sul da África e, observando os dados apresentados acima, podemos perceber que seu IDH é consideravelmente baixo e a maior parte da população do país mora em áreas rurais. Dessa forma, a junção desses dois dados influencia diretamente na realidade das habitações do país. Isso porque o IDH baixo mostra que o país passa por sérios desafios socioeconômicos e, apresentando uma população majoritariamente rural, a maior parte dos habitantes acaba recorrendo à autoconstrução de suas moradias. Assim, a arquitetura vernácula é muito presente no país, já que cerca de 80% das construções são autoconstruídas. Por um lado, a arquitetura vernácula resolve muitos dos problemas de habitação do país, porque ao fazer uso de materiais locais e técnicas construtivas que são passadas de geração em geração, ela acaba apresentando um baixo custo financeiro, ao mesmo tempo que respeita as condições locais, sendo sustentável nos quesitos ambiental, social e econômico. Porém, por outro lado, os moçambicanos não possuem um auxílio técnico especializado para a construção, então as habitações acabam ficando comprometidas e, consequentemente, o conforto térmico também. Agora, falando um pouco sobre o contexto climático do país, o zoneamento bioclimático proposto por Mariana Benevides apresenta três zonas climáticas para Moçambique, sendo que a zona climática 1 apresenta temperaturas mais elevadas, por se localizar em uma porção mais litorânea do país. A zona climática 2 possui menores temperaturas, justamente por estar localizada em regiões com maiores altitudes. E, por fim, a zona climática 3 e apresenta temperaturas mais amenas se comparada às zonas anteriores. O objetivo da presente pesquisa é quantificar o conforto térmico de habitações de baixa renda de Moçambique. Assim, primeiramente, foi necessário levantar modelos de habitações de Moçambique segundo cada uma das três zonas climáticas propostas para o país, depois simular o conforto térmico das habitações modeladas no Energy Plus e, por fim, analisar esse conforto térmico por zona climática do país. Os programas utilizados para a pesquisa foram o AutoCAD e o SketchUp para desenho e modelagem das habitações, Energy Plus para fazer simulações termoenergéticas e o Excel para tratar e analisar os dados. Sobre a metodologia, primeiro foi necessária uma revisão bibliográfica e depois foi feito um levantamento das habitações de Moçambique por zona climática. Assim, para esse levantamento, usamos como fonte de dados as bases estatísticas do país encontradas no perfil do setor de habitação de Moçambique, que é um relatório desenvolvido pela agência da ONU chamada UNHABITA, que trata de assentamentos humanos. Então, depois disso, foram feitas simulações termoenergéticas das habitações pelo Energy Plus e, por fim, realizamos a análise de conforto adaptativo. Sobre o levantamento das habitações, o relatório da UNHABITA indica que a região norte e central de Moçambique, a tipologia mais comum de habitação seria a palhota, sendo que a palhota representa 67% das habitações do país e 80% das habitações no meio rural. Assim, a região norte e central de Moçambique, essas palhotas costumam ser no formato quadrado ou retangular. Para a modelagem da habitação, usamos também como referência os desenhos técnicos concedidos pela Unilúrio. Assim, tentamos reproduzir a mesma tipologia da moradia apresentada abaixo, que tem uma planta simétrica, áreas de circulação mínimas que se concentram na parte central da casa, presença de beiral, além de aberturas que, nesse caso, estão sempre de frente umas para as outras. Aqui alguns cortes e elevações da moradia que usamos como referência. Assim, essa foi a habitação modelada, com uma sala e cozinha conjugadas, um lavabo e um quarto. Adotamos a mesma espessura para as paredes, mesmas dimensões de janelas e portas, além de seguir a mesma espacialidade dos cômodos, com uma planta simétrica, retangular e aberturas de frente uma para as outras. Aqui temos outras justificativas para algumas adoções que foram feitas. Adotamos 5 moradores para casa, porque, segundo o caderno da Hábitat, o número médio de moradores por domicílio no país é de 5, e em relação ao número de quartos, adotamos somente um, porque o número médio de quartos em áreas rurais é de 1,56, sendo que 75% das famílias compartilham quartos com pelo menos uma pessoa e 45% com pelo menos outras duas pessoas. Dessa forma, considerando 5 pessoas, 3 compartilhariam o mesmo quarto e 2 pessoas compartilhariam a sala, que também é muito comum no país funcionar como dormitório. Para a escolha dos materiais, comparamos, segundo a tabela acima, o material mais utilizado nas paredes de acordo com cada província. Em rosa, temos materiais mais utilizados e em azul, os materiais empregados em segundo lugar. Assim, podemos observar que, no geral, as províncias do norte e central do país utiliza-se majoritariamente adobe para as paredes. Em relação aos materiais da cobertura, o capim foi o mais recorrente em todas as províncias. Agora, em relação à habitação representativa para a zona climática 3, que se encontra no sul do país, a palhota também foi o tipo de moradia mais usada. Porém, no caso da região sul, foi a palhota circular. Aqui, algumas imagens de referência dessas palhotas.
Assim, buscamos seguir a mesma especialidade, com somente um espaço para dormir interno na palhota, sem divisões internas, apenas uma abertura e utilizamos beirais avantajados também. Outras justificativas encontradas, segundo a bibliografia, foram essas. Primeiro, sobre o diâmetro da edificação, optamos por usar um diâmetro de 4 metros, consideramos também apenas uma pessoa na edificação e nenhuma divisória interna. Para os materiais da parede, optamos pelo caniço. Isso porque, como podemos observar na tabela acima, apesar de haver um empate entre o caniço e os blocos de concreto, esses blocos costumam ser somente utilizados em regiões mais desenvolvidas e com maior acesso a materiais convencionais de construção. Assim como estamos trabalhando com habitações o mais representativas possível para o país, e sendo a maior parte da população de Moçambique rural, o que fez mais sentido foi adotar o caniço, que é o material mais acessível e comum no meio rural. Já em relação à cobertura, apesar da telha de zinco ser o material mais usado em todas as províncias do sul, adotamos o capim para a cobertura novamente, porque se usássemos zinco para o telhado, estaríamos nos distanciando da tipologia de palhota, que é a proposta desse trabalho em questão. Assim, para a simulação das habitações, no caso da primeira habitação, configuramos a construção com 3 zonas, sendo que cada zona tinha 30% do telhado ventilado. Assim, a zona 1 seria o quarto e a zona 2 a sala conjugada com a cozinha. Aqui, outras imagens da modelagem e imagens da modelagem da habitação representativa para a zona climática 3. Foi modelada uma pequena fresta no telhado para ventilação, como a gente pode ver na imagem abaixo, porque no Energy Plus o ar deve entrar por uma abertura da construção e deve sair por outra. E como essa edificação tem apenas uma abertura, que é a porta, foi necessário então modelar uma fresta para a saída de ar. Para a execução da simulação no Energy Plus, configuramos as rotinas dos moradores de acordo com a tabela direita, feita com informações cedidas pela equipe da Unilúrio. Foi considerada uma média de 60% de adultos para 40% de crianças, ou seja, como a habitação possui 5 moradores, foram consideradas 2 crianças e 3 adultos, e os dados de gasto metabólico foram retirados do livro Eficiência Energética na Arquitetura. As propriedades dos materiais foram retiradas da ABNT-NBR 15.220, que trata do desempenho térmico de edificações, e os arquivos climáticos das cidades simuladas foram retirados da base de dados mundial Climate One. O modelo de ventilação foi configurado pelo Airflow Network no Energy Plus e a edificação foi configurada com uma rotação nas 4 orientações. Sobre o recorte geográfico, foi escolhida a cidade de Nampula para representar a zona climática 1, Chimoio para a zona climática 2 e Xai-Xai para a zona climática 3. Todas as 3 cidades escolhidas se configuram como capitais de província, ou seja, são cidades com representatividade para o país, possuindo importância política, econômica e social para suas respectivas províncias. Assim, apesar de estarmos considerando um contexto rural para as cidades simuladas, é importante que sejam de localidades um pouco mais conhecidas e estejam localizadas espaçadamente pelo território moçambicano, considerando as diferentes condições climáticas, latitudes e altitudes. Por fim, foi possível obter os resultados das condições de conforto e desconforto anuais. Na habitação representativa da zona climática 1, podemos ver em vermelho a pior situação de desconforto por calor, que acontece no quarto, e em azul a pior situação de desconforto por frio, que acontece na sala, que é conjugada com cozinha. Já a melhor situação de conforto no ano é representada pela cor verde e acontece no quarto. Em relação a essa mesma habitação, só que agora simulada para a zona climática 2, podemos ver que a melhor situação de conforto no ano acontece no quarto, e a pior situação de desconforto por calor também é no quarto. E em azul, a gente pode ver a pior situação de desconforto por frio, que acontece na sala, conjugada com cozinha. Agora, comparando as duas habitações, percebemos que a habitação simulada para a zona climática 2 apresenta mais horas-anos em conforto, que é representada pela cor verde. A pior situação de desconforto por calor acontece na habitação simulada para a zona climática 1, com quase 15% das horas-ano em desconforto, que é o dobro que na habitação para a zona climática 2. E em relação ao desconforto por frio, o pior cenário é na segunda habitação. Por fim, em relação à habitação representativa para a zona climática 3, temos resultados piores de conforto se comparados aos resultados das duas outras habitações. O desconforto por frio também é maior, apresentando mais que o dobro de desconforto se comparado com a habitação da zona climática 2. E o desconforto por calor também é mais considerável, com quase 25% das horas-ano em desconforto. Assim, os resultados dos índices de conforto da última habitação podem ser explicados tanto pelos materiais da parede, que diferentemente da habitação 1 e 2, que são adobe, o material da habitação 3 não possui inércia térmica, por ser de bambu. Assim, há uma maior variação de temperatura no interior da moradia. Outro fator também é o próprio clima, né, que apresenta temperaturas fora dos limites de conforto adaptativo, como a gente pode ver no gráfico acima. Concluindo, então, os resultados de conforto no geral foram altos, sendo que a mesma habitação simulada para a zona climática 1 e 2 apresentou melhores condições de conforto na zona climática 2. As piores condições de conforto foram observadas na habitação para a zona climática 3. E assim, essa pesquisa abre novos campos, né, para a investigação no que diz respeito à continuidade da pesquisa, com a simulação de todos os arquivos climáticos disponíveis para Moçambique, abrangendo assim uma realidade maior, né, bem como materiais e técnicas que possam favorecer melhores condições de conforto, principalmente na zona climática 3. Portanto, foi muito importante conhecer melhor a realidade das habitações de Moçambique e entender como se dá, né, o conforto térmico dessas habitações no país, considerando o território moçambicano como um todo. Por isso, eu gostaria de agradecer à FAPEMIG pela bolsa que me foi concedida e agradecer também à professora Joyce Carlo e Mariana Benevides, que colaboraram com a pesquisa.
Essa é a bibliografia e essas são as referências das figuras. E obrigada.